Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quinto vídeo de uma pequena série simples para falar um pouco de algumas virtudes de São José, o esposo da Santíssima Virgem Maria, neste ano que o Papa Francisco dedica a São José. Então, no capítulo 2 de Lucas, versículo 41 e 42, é dito o seguinte: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Então, aqui é só um trechinho onde diz que todos os anos São José, como um bom judeu, a Santíssima Virgem, como uma boa judia, eles se dirigiam todos os anos para o templo, para a festa da Páscoa. Assim era com as festas judaicas. E também existia essa mesma situação em todas as liturgias que eram propostas pela lei judaica. Por exemplo, São Lucas 2, versículo 21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Versículo 22. Quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Então, era costume de São José fazer se cumprir toda a liturgia judaica a respeito dos preceitos que era proposto para os judeus diante do Senhor. Então, no versículo 51 do capítulo 22, diz que Nossa Senhora guardava todas essas coisas no seu coração. Porém, também podemos dizer que São José guardava todas essas coisas no seu coração. E, meus irmãos, somente um homem de oração, somente um homem que dedicasse a vida na oração, poderia suportar e poderia viver e poderia fazer e poderia realizar com maestria tudo aquilo que foi a missão de São José como pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem a oração, meus irmãos, não existe intimidade com Deus. Não se pode dizer que conhece ou que conhecemos ao Senhor sem ter intimidade com Ele. Não podemos dizer que somos amigos de Deus sem ter uma amizade concreta na oração com o Senhor. Então, José era um homem... o profeta Daniel, é dito a respeito do profeta Daniel o seguinte, que ele orava 3 vezes ao dia. Ele subia ao terraço de cima para orar 3 vezes ao dia. Eu fico imaginando São José pela manhã fazendo as suas orações ao Deus Altíssimo. Eu fico imaginando São José parando ao meio-dia, ou em algum momento do dia, ali o seu ofício na carpintaria para dedicar tempo em oração ao Deus Altíssimo. Eu fico imaginando São José no finalzinho da tarde, parando o seu ofício, parando os seus afazeres para dedicar tempo ao Deus Altíssimo. E nós podemos ver isso refletido em Jesus. Jesus era um homem de oração. A gente vê que Jesus o tempo todo, se Jesus ia escolher os apóstolos, Jesus orava antes. Se Jesus ia fazer algum milagre, Jesus orava antes. Se Jesus fizesse algum milagre, logo depois ele orava. Então nós podemos ver que aquilo que Jesus é, homem de oração, também, meus irmãos, Jesus foi 100% Deus e Jesus foi 100% homem. Então, aquilo que Jesus é na oração, também existe ali um ensinamento, mesmo que indiretamente, de São José. E eu posso dizer um ensinamento também direto, porque São José era judeu e o seu filho Jesus também era judeu, e ali São José passava para ele aquilo que eram os costumes do seu tempo, o que era o costume da sua lei, o que era o costume
do judaísmo para ele. Então, aquele hino que diz: Maria que fez o Cristo andar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que fez Jesus falar, né? Maria que fez tudo aquilo ensinando o seu filho, nós podemos dizer também de São José. São José, o homem de oração, o homem que ouvia a voz de Deus até no sonho e não tinha dúvida que era o Senhor. Por quê? Porque era um homem de oração, porque era um homem que sabia distinguir os espíritos que lhe falavam. E o Espírito de Deus, ao falar a José, aquilo caía no seu coração como que uma luva. E ele automaticamente sabia que era o Senhor. Então que nós possamos aprender com São José, modelo de oração, a sermos homens e mulheres de oração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.